para falar, alô, para falar dessa série Milagres, né, que está fazendo um rebuliço aqui na nossa cabeça também. Quem já viu todos, quem não viu todos, tem lá no YouTube, olhe lá, tem coisa bacana. E no de hoje nós vamos falar com o Carlinhos, ele está trazendo um milagre para nós aí, Carlinhos. Pode falar, meu querido. Oi, gente. Tudo bom, turma? Boa noite aí. Como é que está o som? Estão me escutando bem? Tranquilo? Obrigado. Semana passada, né? Nossa, que bênção, né? Que bacana. A gente tem observado a maneira como Deus faz milagres na vida de cada um de nós. Continua fazendo milagres na vida de cada um de nós. Isso é algo maravilhoso. Nosso Deus, ele não só fazia milagre no Antigo Testamento, na época de Jesus, no Novo Testamento, mas continua fazendo milagres. E isso é motivo de alegria. Hoje nós vamos falar um pouquinho vamos pensar um pouquinho sobre aquela passagem onde que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Está lá em João, capítulo 11. Nós não vamos ler. Reverberou aí. Sou eu ou tem alguém com o microfone aberto? Alguém pode me ajudar? Bom, vamos lá. Então, Jesus ele estava indo para Jerusalém e alguém mandou avisá-lo. Assim, ó, teu amigo Lázaro está muito mal, está doente. E ele, ao receber a notícia, ele fala assim: ó, gente, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja, por essa enfermidade, glorificado. Então, Jesus já dá aí uma dica para os discípulos, né? Que aquilo que haveria de acontecer com Lázaro, e que seria a morte dele, na verdade, seria algo muito mais grandioso, porque ele faria acontecer algo extraordinário na vida de Lázaro, mas com um fim. E esse fim que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Por quê? Por que Jesus fazia milagres, né? Quando Adilson estava falando para nós de alguns milagres que aconteceram na vida dele, ele mesmo falou que quando ele estava no hospital, e ele estava em coma, 3 meses em coma, então ele não viu nada. Mas muitas pessoas estavam lá. Muitas pessoas iam até o hospital, né? Foi isso que eu entendi. E essas pessoas estavam lá orando e de alguma forma, tudo isso que aconteceu foi um grande testemunho na vida daqueles profissionais que estavam lá. O Júnior falou que chegou um dia lá e a moça falou, olha, ele perguntou, eu gostaria de visitar uma pessoa, ela falou, já sei, o Adilson, né? Então, assim, o hospital mexeu com a turma, né? Quando o hospital viu a turma indo lá orar na capela, quando as pessoas viram o amor da turma pelo Adilson, então aconteceu através da doença do Adilson, muito grave, um mexer de Deus na vida das pessoas. Não somente as pessoas que não conheciam a Deus, o que até hoje não conhecem, mas das pessoas que estavam lá também, as pessoas cristãs que fortaleceram a sua fé. E me parece que os milagres do Senhor têm sempre essa viés, e não foi diferente aqui. Jesus, então, ele fala que a morte de Lázaro tinha uma importância maior, né? E qual que seria essa importância maior, né?
Então, a narrativa continua e ele conversa com os discípulos tal, e eles decidem, então, ficar mais um tempo. E é interessante que Lázaro, então, ele chega a morrer, né? Nesse tempo que Jesus decide ficar, tá certo? E é interessante que Jesus fala que ele ficaria mais um tempo lá, e ele, no verso 15, ele fala assim, ó, e por vossa causa eu me alegrei, eu me alegro de que lá não estivesse. Olha só, Jesus está falando assim, a palavra aqui é contente, por não estar lá. Para que possais crer, mas vamos lá. Então, Jesus está falando aqui assim, ó, gente, é o seguinte, eu estou contente de não estar lá. O meu amigo Lázaro morreu, eu já sei que ele morreu. Mas eu estou contente porque algo vai acontecer lá. E eu quero que vocês creiam naquilo que vai acontecer. O texto fala isso com de uma forma assim que o Senhor deixa claro que a morte de Lázaro era ínfimo naquela história. Era algo que certamente estava servindo para um propósito. E me faz pensar, muitas vezes, na morte de muitos queridos, morte de muitos amigos, parentes, que a gente não entende no primeiro momento, mas depois a gente vai entendendo. A morte não estava no plano de Deus e nunca esteve no plano de Deus. Lá no começo, lá no Éden, a gente vê que o homem nasceu para ser completo e para viver eternamente. Mas por conta de uma decisão do homem, o homem agora passa a morrer duas vezes. A primeira morte, a morte carnal, e a segunda morte, a morte espiritual. Então, uma vez que Deus, com com o teu juízo perfeito, ele faz com que o homem agora tenha os dias finitos, né? Quer dizer, morte da carne, enfim, degeneração do corpo. É isso que acontece com a gente. Nós estamos degenerando quando a gente envelhece, apodrecendo, se me permitem o nome mais forte. Mas é isso que acontece com nós. Nós vamos envelhecendo ao ponto da gente parar, porque não dá mais para continuar. E assim acontecerá com todos nós, com todos os nossos filhos, com todos os nossos parentes, com todo mundo. Ninguém, nós já sabemos, ficará para a semente. Mas também nós herdamos uma morte espiritual. E essa sim, o Senhor deu um jeito. Essa sim, o Senhor Jesus tomou a frente e fez aquilo que nem eu nem você poderíamos fazer. Talvez você, como eu, no passado, eu dizia assim, era para eu estar naquela cruz. Era para eu morrer naquela cruz, não Jesus. Isso não é algo que você possa pensar ou falar. Porque você não tem capacidade, nem eu, de morrer naquela cruz para pagar os pecados, nem dos nossos mesmos, quanto mais dos outros. Então, nós precisamos entender que somos incapazes de nos salvar nós mesmos. E somente pela graça, pela bondade de Jesus, a gente tem a possibilidade de ser salvo. Jesus, então, ele estava com a turma dele, e aí ele passa a se deslocar, então, para a região de Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era muito próximo. Não sei onde você mora, em São Paulo, aqui em Campinas, eu diria que estou em Paulínia agora, 3 quilômetros é Campinas. É bem pertinho, ele já estava chegando,
mas ainda não tinha adentrado na cidade e avisaram Marta, Marta, o mestre está chegando. Marta rapidamente saiu e foi encontrar com Jesus. Marta, eu olhando para o texto e conhecendo um pouquinho da vida de Marta, eu me pareço muito. Primeiro, o nosso dom é igual, dom de serviço. Mas eu me pareço também com ela, porque muitas vezes eu prefiro fazer algumas coisas que não são tão importantes e deixar de lado as coisas que são importantes. Estou dizendo, mais especificamente, quando ela está cozinhando na sua casa e a sua irmã está aos pés de Jesus, aprendendo e conversando com o Senhor, e ela chama Maria, fala, Maria, vem para cá, vem me ajudar, Senhor, fala para ela vir para cá. E Jesus fala assim, Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. Muitas vezes eu tenho esse viés de não escolher a melhor parte, né? Obviamente, a questão de serviço, o dom de serviço é um dom dado para Deus e deve ser feito sempre buscando o serviço a Deus, né? Às pessoas. Mas muitas vezes você se distrai, né? E Marta, eu creio que ela se distraiu um pouquinho aqui, porque ela chega e ela já chega e fala assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse lá, meu irmão não teria morrido. Eu creio que ela não falou nada, nenhuma bobagem aqui. Simplesmente ela constatou algo que o próprio Senhor tinha falado lá atrás. Eu me alegrei de não estar lá, porque agora vocês vão lá comigo e vocês vão crer naquilo que eu vou fazer. Então, o que Marta fala para Jesus não foi nenhuma bobagem. Mas a maneira como ela chega e fala, e a maneira como ela vai tratar a narrativa, em outros momentos nós vamos ver já, me deixa assim um pouco não preocupado no sentido, mas assim, eu acho que ela perdeu o foco. Ela perdeu o foco. Vamos lá. Então Marta fala isso para Jesus mas ela fala assim, mas Senhor, e você vê que ela é uma pessoa que conhecia o Senhor, né? Não era alguém que não conhecia. Ela chega e fala assim, Senhor, mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te conceder. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir ou ressuscitar. E aí ela, sabe, talvez ela não pensou naquilo que Jesus falou. Ela vai e fala, eu sei, Senhor. Não, eu estou certa disso. A palavra que replicar, estou certa que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então ela conhecia. Gente, o texto fala que Jesus era amigo deles. Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta. De alguma forma, eles tinham já uma amizade. Jesus, na ida e vinda dele, provavelmente parava ali algumas vezes, né? E ele fala. Obviamente, ele conversou muito com eles, então, eles acreditavam em Jesus, eles sabiam quem Jesus era, né? Não era uma novidade para eles, né? Nem tampouco para Marta, né? E então Marta, ela coloca, não, Senhor, eu estou aqui atenta. Eu sei, meu irmão vai ressuscitar quando o Senhor voltar, isso é certo, né? Mas aí diz Jesus, e aqui eu entendo talvez seja um ponto-chave do texto, Jesus disse assim no versículo 25 de João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? E ela disse, Senhor, sim, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dito isso, ela se retira e vai até a casa dela. Eu gostaria de
de fazer aqui um contraponto de um outro texto que está lá em 1 Tessalonicenses, perdão, capítulo 4, versos 16 em diante. O texto é um texto encorajador, principalmente Paulo diz que é um texto para a gente se consolar uns aos outros na morte dos crentes. E ele fala assim, ó, pois dada a ordem, no versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Observa, gente, que aqui Jesus ele usa essa ordem. Ele fala assim, olha, mas também sei, perdão, versos 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Então, primeiro os mortos vão viver. E todo aquele que vive, porque ele repete novamente, mas ele repete agora usando aquele que está vivo. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, Jesus faz aqui um contraponto àquilo que iria ainda ser escrito lá por Paulo. Primeiro os mortos vão ressuscitar naquele dia, e depois, quem estiver vivo vai ser arrebatado. Tendo dito isso, então, Marta vai e chega até a sua casa e fala para sua irmã, Senhor, quer falar com você. Aí Maria sai, apressadamente também, e chega até Jesus, e ela tem uma postura diferente. Apesar da sua pergunta ser a mesma, ou da sua afirmação ser a mesma, diria melhor, mas ela tem uma postura diferente. Ela chega e se prostra diante do Senhor. Maria tinha um amor e um reconhecimento do poder de quem ela estava à frente. Ela sabia a importância que era o Senhor e ela fazia isso com honra, como ela fez, vamos ver lá no capítulo 12, quando Jesus, depois da morte de Lázaro, Jesus está lá na casa deles e ela pega um vidro de perfume, algo que custava o salário de um ano de um trabalhador. Considerando aí R$ 1.000, seriam 360 mil reais. Algo simbólico para dizer, mas não sabemos diretamente quanto seria o trabalho, o salário de um trabalhador naquela época, mas era muito valioso. Ao ponto de Judas falar, não, isso é um desperdício. Né? E depois vocês vão poder ir lá e dar uma lida e ver. Mas a questão é que Maria pegou algo que tinha de grande valor e, reconhecendo o Senhor que estava à sua frente, ela lava os pés do Senhor, joga sobre ele e com seus cabelos ela enxuga. Então, essa era a postura de Maria, né? Mas ela faz a mesma pergunta, né? Para Jesus, né? Senhor, aliás, uma afirmação, como eu disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e assim, tanto ela como alguns judeus que estavam ali, Jesus, ele tem o seu espírito agitado, o texto fala assim, ele ficou emocionado e se comoveu com tudo aquilo. Um pouquinho mais à frente, ele fala, onde que está sepultado Lázaro? E aí os caras levam ele até lá, e a primeira coisa que acontece é Jesus chora. Eu já vi muita coisa falando sobre o que aconteceu lá nesse momento. Mas, na verdade, tem duas coisas que nós podemos entender. A primeira é que Jesus era muito amigo de Lázaro, e ele chorou porque seu amigo estava morto. Mas também alguns estudiosos dizem que Jesus chorou pela morte.
Porque Deus não fez a morte. A morte veio ao mundo por causa do homem. O homem escolheu o caminho errado e se distanciou de Deus, e assim houve juízo sobre ele, como eu já disse. A morte agora, ela está na vida de todos nós, pelo menos uma. Então, seja uma ou seja outra, Jesus chora ao chegar próximo do túmulo do seu amigo. Eu fico imaginando, porque ele já tinha falado, Lázaro está morto, eu tenho que fazer algo lá que vai ser muito importante, inclusive isso vai glorificar a mim, e ele está naquele momento em frente ao túmulo, e ele fala, pessoal, rola aí a pedra, tira a pedra da frente do túmulo. Aí Marta, eu não sei porquê, mas acho que ela esqueceu tudo aquilo que Jesus tinha falado há pouco para ela. Ela fala, Senhor, está cheirando mal. Já faz 4 dias, meu irmão está cheirando mal. E é normal uma pessoa cheirar mal depois de 3 dias. Mas Jesus fala para ela assim, Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. É interessante que nesse capítulo 11, 5 vezes a palavra creres, crer, aparece. E todas as vezes é Jesus enfatizando. Então fica, para mim, muito claro que o verso 25, como nós já lemos, e o verso 26, é um verso muito importante, porque quem creres em mim, né, ainda que morra, viverás. Então, Jesus está enfatizando essa coisa do crer. E ele fala novamente para ela, Marta, eu já não te disse, se creres em mim, verás a glória de Deus. E aí tiraram a pedra e ele dá um grito lá. Lázaro, sai! Uau! Naquele momento, todas as células de Lázaro começaram a viver. Seu coração, que estava fibrilado e já em estado de putrefação, virou novinho e começou a bater. O seu pulmão começou a oxigenar o sangue. Enfim, o cara estava bala. E eu fico imaginando, ele devia estar deitado, todo enfaixado. Ele deu um pulo, eu fico imaginando, ele deu um pulo. E ele saiu pulando para fora, porque o texto fala que ele estava todo amarrado. Suas pernas, seus braços, como uma múmia, penso eu. E o cara sai para fora. E aí Jesus fala, arranca logo esses negócios dele aí. E o Lázaro volta ao convívio dos amigos e da sua família. Sabe, gente, esse texto, essa mensagem, é um milagre. Mas eu estava pensando sobre esse milagre, né? E olhando para o que Jesus falou no verso 25, 26, eu falei, puxa vida, eu preciso falar para meus amigos. O grande milagre que aconteceu na minha vida. O grande milagre que aconteceu na minha vida foi que um dia eu criei. Um dia eu olhei para a palavra de Deus, para o evangelho de Deus, para a pessoa de Cristo, e eu entendi o que ele tinha feito por mim. E eu criei. E eu creio. Eu preciso hoje continuar andando com Jesus. Eu preciso continuar olhando para a sua palavra, com a atenção de Maria tinha, preferindo estar perto do Senhor e deixando de lado muitas vezes algumas coisas que não são tão importantes. Talvez sejam importantes para mim, mas para Deus não é. E eu preciso continuar firme. Eu tenho um amigo que está com o Senhor hoje. Vocês conhecem, o PP.
E o PP sempre falava assim, fica firme e vai pela sombra. Toda vez que a gente se despedia, fica firme, vai pela sombra. Então, meus amigos, fiquem firmes e vão pela sombra. Continue preferindo a palavra. Continue firmes com esse Jesus, que é um Deus maravilhoso, glorioso, que fez aquilo que nem eu e você poderíamos fazer, mas de longe, nunca. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu ao Pai para morrer por mim e por você. E ele ressuscitou. E ele disse, se você crê, você vai morrer uma vez só. Você não vai morrer duas vezes. Você crê? Você crê? Se você crê, você vai morrer uma vez só. E naquele dia, eu e você, nós vamos ressuscitar. Se estivermos mortos. E se estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados. E vamos chegar e vamos encontrar o nosso Senhor Jesus, com o corpo glorificado, com as células todas novinhas, com o nosso coração bala, com o corpo glorificado, como é o corpo de Jesus hoje. Como é o corpo de Jesus até hoje. E assim, viveremos face a face, glorificando esse Deus maravilhoso, que nos tirou de uma condição de morte eterna para uma condição de vida eterna. Você crê? Marcão, meu irmão, vou pedir para você, por favor, abrir o microfone e orar por nós, por favor. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, ouvindo a sua palavra. Também, Senhor Deus, agradecemos por tudo que o Senhor nos deu no dia de hoje. O alimento, a roupa, a casa, o abrigo, enfim, a sua proteção. Senhor Deus, também queremos agradecer que o Senhor tocou na vida do Carlinhos e ele pôde tomar uma decisão acertada, uma decisão voltada para o céu. Que aqueles que aqui presentes estão, que ainda estão um pouquinho na dúvida, estão um pouco assim, que também possam ter essa consciência e definir a sua vida, tomando a decisão voltada para o céu. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Abençoa os organizadores desse grupo, que possa sempre ser alegre, possa ser um momento gostoso de comunhão, mesmo à distância, podemos estar ouvindo, falar um do outro, aprendendo lições de vida, de profissão, enfim. O Senhor possa continuar a vida de cada um aqui presente. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.